Olá pessoal, vamos dar continuidade na nossa disciplina Técnicas de Programação 1. Hoje nós vamos estar vendo o assunto que é o comando de saída, né? E vamos estudar strings também. Bem, qual o objetivo dessa aula, professor? Bem, o objetivo aqui é conhecer o que é um comando de saída, tá? O que é o comando de saída, para que serve, como a gente vai utilizar, tá? A gente vai aprender como aplicar, né? E hoje a gente também vai aprender, na verdade a gente já tem noções do que é uma string, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais para que possamos entender como funciona, como é uma string, tá bom? Como assim? Vamos começar a programar agora e já é para sair, né? O que seria esse comando de saída? Então, o comando de saída não é para que nós, não é para nós sair, né? Não é para nós sairmos. O comando de saída é o comando responsável por enviar um resultado, uma informação ao usuário, tá? Ou seja, nós vamos começar a codificar, tudo bem? E aí, durante a gente estar codificando, a gente vai precisar mostrar o resultado daquele processamento, né? Nós vimos que, durante a elaboração de um algoritmo, nós temos, dentro do algoritmo, né, digamos que três etapas, né? Seria a entrada, o processamento e a saída, tá? Nós vamos começar estudando a saída, tá bom? Então, dessas três etapas, a entrada, o processamento e a saída, hoje a gente vai ver o que é a saída, tá bom? Que é o comando de saída, ou seja, a saída com o resultado do processamento, tá bom? E aí essa saída vai ser para o usuário, conforme o autor falou aqui, ó, é o comando responsável por enviar um resultado, uma informação ao usuário, tá bom? O comando de saída é utilizado para mostrar dados na tela ou na impressora, tá bom? Ou seja, aqui a gente vai fazer o seguinte. Como o próprio nome já diz, né? A gente vai usar um determinado comando, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco qual é o comando. E esse comando ele vai ser apresentado para o usuário, no caso na tela, né? Na tela ou então em uma impressora. E aí por isso que ele é chamado de comando de saída, porque a gente vai usar um dispositivo de saída para poder exibir o resultado, tá? Professor, como é que o comando de saída funciona? Como é que ele funciona na prática, né? Como é que ele lá na máquina, como é que vai acontecer? Bem, nas últimas aulas a gente tem conversado sobre o que era a memória principal, né? A gente relembrou o que era a memória principal, que era uma memória volátil, que ela tem um endereçamento, né? Em cada célula da memória fica um determinado dado, a gente consegue recuperar esse dado pelo endereço, né? A gente não vai precisar decorar endereço de memória, a gente vai usar variáveis, né? Isso que a gente recapitulou. Aqui, ó, aqui embaixo, que é onde eu estou passando o mouse, tem uma memória principal, tá? De forma lógica, né? Como ela funciona. Então aqui estão alguns dados, aqui estão os endereços de memória. Aí vamos ver o que o autor fala aqui, ó. O valor de cada variável é buscado na memória e inserido em um dispositivo de saída. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, o valor de cada variável, né, como ele falou aqui, ó, o valor de cada variável ele vai lá na memória, pega e é inserido no dispositivo de saída. Então, o comando de saída chega, tá? Foi lá na memória, pegou esse valor, aí como a gente mostrou aqui, ó, tá aqui o endereço de memória, a gente já sabe que a gente não vai decorar endereço de memória, então a gente vai usar uma variável. Esse valor que está guardado aqui, está guardado na variável A, né? Então esse valor, vamos pegar aqui o conceito do autor, o valor de cada variável é recuperado da memória, né? Como eu mostrei lá, que ele foi lá e pegou o valor 3, e inserido no dispositivo de saída. Então ele foi lá, pegou o valor 3, né, que está guardado dentro da variável A, e a partir daqui, ó, pegou o valor 3, e aí ele foi colocado em um dispositivo de saída, tá bom? Como o comando de saída funciona? Através desse comando, o computador pode emitir os resultados e outras mensagens para o usuário através da tela do computador ou impressora. Beleza, isso como a gente já tinha conversado anteriormente, né? Os dados podem ser conteúdos de variáveis ou mensagens. Isso quer dizer que nós podemos utilizar em um comando de saída
o conteúdo de uma variável, né, como a gente mostrou lá no exemplo da memória lógica. Aqui, ó, o conteúdo de uma determinada célula, de uma determinada variável, melhor dizendo aqui, a variável A continha o valor 3. Né? Então, esse valor foi exibido para o usuário através do comando de saída. Então, uma das maneiras é a gente mostrar o conteúdo de uma variável, no caso aqui o trecho, ou nós podemos simplesmente mandar ele escrever alguma coisa na tela, sem armazenar esse conteúdo em memória, tá bom? A gente pode simplesmente exibir. É isso que o autor está querendo dizer. Os dados podem ser conteúdos das variáveis ou mensagens, tá bom? E até que enfim, professor, como é esse tal comando de saída? No pseudocódigo, pessoal, a gente vai utilizar a palavra reservada imprima, tá? Ou vamos usar escreva. Ambos vão ser comandos de saída, tá bom? Então, no nosso pseudocódigo, a gente fiquem à vontade para usar ou imprima ou escreva, tá? Todos dois vão funcionar com o mesmo objetivo, que é como um comando de saída. O que é o imprima? Como é que funciona a sintaxe, né? Então a gente vai colocar assim, ó, imprima, a gente vai colocar um espaço, tá? Nesse caso aqui eu botei um espaço bem destacado, né? E aí depois aqui do lado a gente coloca uma expressão, uma variável ou o valor de uma constante, tá bom? E depois finaliza com ponto e vírgula. Se for com a palavra escreva, a mesma coisa, coloca a palavra escreva, dá um espaço e coloca a tua expressão, a tua variável ou a tua constante. Depois termina com ponto e vírgula, tá? Olha só como vai ficar o comando de saída na prática aqui, pessoal. Aqui nós temos um algoritmo chamado comando de saída, tá? Aqui tem o início e o fim, lembrando do alinhamento entre eles, né? O código que está aqui dentro está indentado. Aí aqui tem a palavra reservada var, indicando que aqui é o momento que vai criar as variáveis, né? Aqui na linha 3 tem uma variável do tipo lógico. O nome dessa variável é gosto fazer algoritmo. Na linha 4, aí tem aqui, ó, gosto fazer algoritmo recebendo verdadeiro. Ou seja, foi atribuído o valor verdadeiro para a variável gosto fazer algoritmo. Aí olha só, no 5, na linha 5 tem a palavra reservada imprima. Aí olha o que aconteceu. Eu mandei aparecer na tela do usuário, coloquei aqui o espaço, imprima, botei o espaço e coloquei a variável aqui, ó, gosto de fazer algoritmo, ponto e vírgula. O que vai acontecer na prática? Se a gente executasse esse código aqui, né, sabendo que ele é um pseudocódigo, então apenas imagine como seria a execução. Se isso fosse executado, seria impresso na tela do usuário a palavra verdadeiro, tá bom? Aí, ó, como é que isso ficou lá na memória? A minha variável gosto de fazer algoritmo, a gente já sabe que ela está é como se fosse o nosso, entre aspas, né, nosso apelido do endereço de memória, e lá na memória está guardado o valor verdadeiro, tá? Então, quando eu mandar imprimir, gosto de fazer algoritmo, o conteúdo da variável que vai ser impresso, ok? Ou seja, vai aparecer verdadeiro para o usuário. Esse é o comando imprima, tá? Aí aqui tem um desafio para vocês. Vocês vão pegar a lista de exercício, tá? Vocês vão fazer a questão 7 lá do exercício. E aí no próximo vídeo a gente volta para comentar essa questão. Até lá!